Última aula da semana, vamos aprender a comparar frações agora. Então, a gente vai comparar aqui qual fração é maior, 3/5 ou 5/7. Então, vou pegar aqui um desenho para vocês verem. Sempre que a gente está falando de comparar, a gente está olhando para o mesmo inteiro. Então, vou pegar o mesmo desenho, só que eu vou dividir em 5 partes e pegar 3. E o mesmo desenho dividir em 7 partes e pegar 5. Tá? Isso que é o 3/5 e o 5/7. Beleza, olha para eles, é óbvio que você vai achar que o 5/7 é maior que o 3/5, né? E você está super certo. Ele termina bem depois. Tá? Então, tem mais partes pintadas no 5/7 do que no 3/5. Isso é ser maior ou não. Mas como é que a gente vai fazer para comparar as frações quando não tem o desenho dela, né? Então, vamos fazer o seguinte, nós temos que encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Daí a gente vai conseguir comparar. Olha lá. Lista as frações equivalentes a 1/4, multiplica por 2, por 3, por 4, por 5 e sai multiplicando. Encontra várias frações equivalentes. Pega o 2/3 também e encontra frações equivalentes. Multiplica por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Tá? Localiza entre essas frações com o mesmo denominador. Então, 3/12 e 8/12 têm o mesmo denominador. E nós sabemos que a fração 1/4 é o mesmo que 3/12. E que 2/3 é o mesmo que 8/12. Então, como nós não conseguimos comparar elas só com base nesses números, sem ter o desenho, a gente precisa encontrar outra maneira. Tá? Então, eu encontrei essas equivalências aqui. Vou dar uma reorganizada aqui, tá? Olha, trouxe para cá e trouxe para cá, só para ter uma de frente com a outra. Então, em vez de olhar para 1/4 e 2/3, eu vou olhar para 3/12 e 8/12. Pegar 3 partes de 12 é maior ou menor que pegar 8 partes de 12? Obviamente, né, que 8 partes de 12 é maior que 3 partes dessas 12. Então, como essa fração é igual a essa e essa é igual a essa, então a gente pode dizer que 2/3 é maior que 1/4, tá? Com toda certeza. Não precisamos do desenho, mas se tivesse o desenho, a gente ia chegar nessa conclusão. Olha lá. Se eu tivesse o desenho, eu ia ver que o círculo dividido em 4 e pintado uma é menor que o círculo dividido em 3 e pintado duas. Tá? Eu posso verificar essa equivalência aqui também. Ó. 3/12, 8/12, dá na mesma. Só que se tivesse o desenho, eu já descobri aqui, né? Não precisava dessa fração equivalente. Mas a ideia é que não tenha o desenho. Nós vamos comparar as frações sem utilizar o desenho. Então, o processo é esse. Encontra frações equivalentes, pega duas lá que têm o mesmo denominador e compara para ver. Tá? Excelente. Vamos praticar um pouquinho, então. Vamos comparar essas frações aqui, utilizando esses 3 sinais. Esses dois de desigualdade, o menor que e o maior que, e o sinal de igualdade, se for o caso. Tá? Pausa o vídeo aí e tenta encontrar frações equivalentes a cada uma dessas e achar aquelas que têm o mesmo denominador, para poder comparar. Beleza, gente? Pausaram aí o vídeo. Então, a ideia é que a gente encontre frações com o mesmo denominador. Em vez de ficar listando várias frações, que é o método mais demorado, eu vou pensar em um número que seja múltiplo de 8 e de 5. Tá? Por exemplo, o 40. O 40 é múltiplo de 8 e de 5. Então, eu já sei que o meu denominador vai ser 40. Beleza. Posso pensar isso para todas as outras. Por exemplo, 7 e 21, eu posso pensar no denominador 21, porque ele é múltiplo de 21 e de 7. E agora eu vou encontrar uma fração equivalente a 5/8, que tem o denominador 40, e uma equivalente a 3/5, que tem o denominador 40. Tá? Bom, para o 8 virar 40, é só multiplicar por 5, né? Então, 5 vezes 5 dá 25.
multiplica por 5 em cima, multiplica por 5 embaixo. Sempre isso. 25 40avos é igual a 5 oitavos. Mesma lógica aqui. Para o 5 virar 40, eu multipliquei por 8. Então, 3 vezes 8 vai dar 24. Então, 24 40avos é o mesmo que 3 quintos. Como 25 partes de 40 é maior que 24 partes de 40, então eu concluo que 5 oitavos é maior que 3 quintos. É bem simples, não é? Uma regra também para vocês pensarem, em vez de pensar em um múltiplo do 8 e do 5, pega logo e multiplica um pelo outro que vai dar certo. 8 vezes 5, nesse caso deu 40. Se eu pegasse 7 vezes 21, ia dar 147, tá? Esse número que eu ia colocar aqui embaixo, 147, ia dar certo, tá? Só que me daria mais trabalho. Então, em vez de pegar e multiplicar aleatório e encontrar um múltiplo, eu posso pegar o mínimo múltiplo comum dos dois, o menor múltiplo comum dos dois. Se vocês calcularem lá o MMC de 7 e de 21, vocês verão que é 21, tá? Se você pegar sempre o MMC de 8 e de 5, por exemplo, vai dar 40. De 7 e de 4 vai dar certo também. Agora, se você sair multiplicando, por exemplo, o 7 e o 4, que dá 28, é o MMC. Se eu multiplicasse 7 vezes 4, também dá 28. Então, às vezes vai sair direto e às vezes você precisa calcular. Nesse caso, era melhor calcular e fazer com o 21. Mas, de qualquer forma, você vai conseguir comparar, tá? Então, pega lá. 7 vezes quanto para dar 21? 7 vezes 3. Então, 6 vezes 3, 18. Lembra, para encontrar equivalente, tem que multiplicar em cima e embaixo, pelo mesmo número. Bom, aqui já tem o 21 embaixo, então significa que eu multipliquei por 1, se eu quiser encontrar uma multiplicação, né? Ou simplesmente repetir a fração. Já está com 21, então não precisa fazer mais nada. 18 partes de 21 é maior que 13 partes de 21. Então, 6 sétimos é maior que 13 21avos. Mesma coisa aqui, olha. O 7 virou 28, significa que eu multipliquei por 4. O 4 virou 28, significa que eu multipliquei por 7. 4 vezes 10 dá 40, 7 vezes 9 dá 63. Tá? Lembrem-se, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou encontrando frações equivalentes, tá? Por isso que eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, eu já sei que isso é igual a isso e isso é igual a isso. Como 63 partes de 28 é mais que 40 de 28, então eu concluo que 9 quartos é maior que 10 sétimos. Aqui são frações impróprias, né? E aqui embaixo a mesma lógica. Entre 6 e 9, se eu multiplicar um pelo outro, vai dar 54. Se eu procurar o MMC de 6 e 9, vou fazer diferente aqui, ó. 6 e 9, para vocês lembrarem como é que calcula o MMC. Dá por 2, dá 3, dá 9, dá por 3, dá 1, dá 3, dá por 3, dá 1, dá 1. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. O MMC é 18, tá? Então, se eu tivesse feito com um 18 embaixo, ia dar certo. Eu peguei e já multipliquei um pelo outro, tá? Deu 54. Então, esse número é maior, mas vai dar certo do mesmo jeito. Vamos ver. 6 vezes 9 dá 54. 14 vezes 9, bom, 10 vezes 9 dá 90, 4 vezes 9 dá 36, 90 mais 36, 126. 9 vezes 6 dá 54. 21 vezes 6, bom, 6 vezes 20 dá 120. 1 vezes 6 dá 6, então vai dar 126. Opa, 126 54avos é igual a 126 54avos, óbvio. Então, essas duas frações são iguais. Se eu tivesse feito pelo MMC, olha só o que ia dar aqui.
eu ia ter equivalente a 14 sextos. Para o 6 virar 18, multiplica por 3. Então, 3 vezes 14 vai dar 42. Para o 9 virar 18, eu multipliquei por 2. Então, 21 vezes 2 vai dar 42. 42 18avos é igual a 42 18avos. De qualquer forma, vai dar certo. O que acontece é que de vez em quando o número de baixo vai ficar muito grande se você fizer simplesmente um vezes o outro. Tá? Então a ideia é utilizar o MMC para facilitar um pouco. Tá? Mas se você não quiser usar, pode multiplicar direto ou pensar em múltiplos quaisquer aí dos dois que vai dar certo do mesmo jeito. Beleza? Vamos praticar um pouco mais, hein, por favor. Olha só, se você não entendeu muito bem aqui a explicação por esse vídeo, olha esse card aí e dá uma olhadinha como eu resolvo no quadro essas comparações aqui, tá bom? E acabou. Acabou o descanso, né? Bora praticar. Até a próxima aula, gente. Vamos resolver os exercícios do livro.